Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é qual o legado da Era Vargas. No último dia 24, completou um período de 70 anos do suicídio em condições politicamente muito dramáticas do presidente Getúlio Vargas. Para ser honesto, a avaliação da passagem, né, desse estadista gaúcho, né, entre as esquerdas, a avaliação não é consensual, né? Uma parte destaca o compromisso que ele teve com a legislação social, principalmente na área previdenciária, na área trabalhista, e o seu nacionalismo econômico na defesa dos interesses brasileiros. De outro lado, uma outra parte da esquerda destaca, digamos assim, aspectos que julgaria negativos, né, nesse sentido, que são o período autoritário que ocorreu entre 1937 e 1945. Né? Mas, seja como for, a gente é preciso que se diga uma coisa tem que encontrar consenso nessa conversa. Né? Getúlio Vargas é o construtor do Brasil moderno. Isso aí não há a menor dúvida. O Brasil, diante da passagem dele, era um país produtor de frutas de sobremesa, como costumam dizer, né? Um país agrário exportador, e após os dois períodos dele, né, que como já disse aqui, se encerraram em 1954, o país tinha se tornado urbano e industrializado. Para fazer um balanço desse antes e depois que a gente mencionou aqui, eu estou aqui no estúdio online, evidentemente, com a professora Magda Biavaschi. O currículo dela é muito extenso e muito representativo. Por isso, conforme eu costumo sempre fazer aqui, eu vou apenas fornecer duas linhas de informação. Primeira, que ela é desembargadora aposentada do TRT4 e professora convidada no Instituto de Economia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado, professora, por aceitar nosso convite. E, indo direto ao ponto, qual o legado da Era Vargas? Muito boa tarde, é uma satisfação, Marcelo, estar aqui nesse teu canal. Ponto de partida das ideias, eu acho que é fundamental nesse momento em que temos 70 anos do suicídio de Getúlio, que foi uma hecatombe. Acho fundamental a gente rediscutir essa trajetória, ressignificar o que foi a Era Vargas nos seus dois períodos e conseguir consensuar num ponto fundamental. Getúlio Vargas foi, e até hoje é, o maior presidente do Brasil. Isso é inegável porque Getúlio Vargas, ele e o grupo que o assessorava, ele e a sua equipe, eles conseguiram, de 1930, que foi quando as condições materiais para que eles assumissem o poder, né, estimulados por uma eleição fraudada, que não havia sequer TSE para se verificar se tinha sido fraudada ou não, em que eles perdem a eleição, esse grupo assume o poder pelas armas. Não vamos discutir a natureza dessa revolução, porque é bastante controversa essa natureza, mas ele assumiu pelas armas em outubro de 1930, e alguns historiadores dizem que eles escolheram outubro de 1930 para homenagear a Revolução de Outubro, né, que tinha sido exitosa na União Soviética e instituindo, do ponto de vista da economia, a teoria do plano, ou seja, o Estado como controlador, participador e estimulador da economia, do crescimento econômico. E Getúlio Vargas e o grupo que assumiu o poder, eles assumem em outubro,
com uma promessa de cumprir com a plataforma da derrotada Aliança Liberal, que perdeu a eleição, né, para aqueles que já dominavam, né, as questões econômicas e políticas no Brasil, a chamada economia café com leite. E ele é reticente, porque Getúlio Vargas era um positivista, e os positivistas eram positivista sansimoniano. E os positivistas odeiam o conflito, né? Querem uma sociedade progressista, mas uma sociedade harmônica, em que o proletariado seja integrado a essa sociedade. Getúlio era um positivista sansimoniano, e ele odiava o conflito. Ele perde as eleições, vai para o Rio Grande do Sul, certamente fumar muito charuto e subir num luzeiro, que era o que ele fazia quando queria refletir. Depois, se a gente tiver tempo, eu conto um pouco dessa história. Getúlio vai para o Rio Grande do Sul, mas lá ele é estimulado, ele é demandado a utilizar o caminho da Revolução Armada, ou se foi uma revolução pelo alto, ou a revolução passiva, mas, enfim, da Revolução Armada, e, finalmente, depois de muita demanda e de muita... Quem conta muito isso é o João Gomes da Silveira, né? Depois de muita demanda, ele finalmente chama para um comício muito grande, né, no estádio Força e Luz, e ele nomina esse comício, essa fala de gaúchos em pé, quando ele convoca os gaúchos, já estimulados pelos mineiros, enfim, essa história a gente conhece, e ele convoca para uma caminhada armada para sermos vitoriosos e assumirmos o poder, essas forças derrotadas pela eleição de 30. E eles tinham um programa, tá? Eles tinham um programa, e esse grupo que assume o poder promete concretizar esse programa derrotado pelas urnas. Em primeiro lugar, estava a ideia de construir a nação brasileira, superando as heranças coloniais, escravocratas, patriarcais, monocultoras, e buscando transformar esse Brasil de um fazendão numa nação moderna. Eles tiveram condições materiais para assumir o poder, até porque o crash de 29, né, pegou o Brasil de tangas, como disse Noel Rosa. E havia condições materiais, então, para esse grupo assumir o poder com essas promessas de industrializar esse Brasil e, para e passo ao processo de industrialização, de integrar os trabalhadores da indústria e do comércio, né, numa tela de proteção social em que as normas seriam de ordem pública, inafastáveis pela vontade das partes. Era um novo direito que estava se constituindo, sobretudo a partir do século XIX, a partir das lutas sociais que se travaram diante de um capitalismo constituído, e que no século XX consegue esse novo ramo do direito passar a ser reconhecido como tal, um novo direito profundamente social e intuitivo da classe trabalhadora, que o Pacto de Versailles, com a criação, graças à ação dos trabalhadores, da Liga das Nações, e com ela o Bureau Internacional do Trabalho, mais tarde OIT, tiveram um papel importante na internacionalização dessas normas que já estavam sendo constituídas nos Estados-nação do século XIX, sobretudo na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, com Bismarck, enfim, no final do século XIX. Então, esse grupo que assume o poder, além de prometer a transformação desse fazendão numa nação moderna, o que não era pouca coisa, ele entende e promete que vai concretizar aquelas promessas de campanha e, para e passo ao processo de industrialização, promete a construção de um código do trabalho, ou seja, de um estatuto com normas de proteção ao trabalho. Não havia nem direito do trabalho ainda com essa denominação,
mas que estavam sendo recomendadas, né, agora pela OIT, né, e o Brasil era o signatário da Liga das Nações, então tinha essa incumbência de um código do trabalho que pudesse incorporar a classe trabalhadora, sobretudo os trabalhadores da indústria e comércio, que viriam do campo nesse processo de industrialização e, vindos do campo, precisavam encontrar nas cidades onde trabalhariam, na indústria e no comércio, uma legislação de proteção ao trabalho já reivindicada em 1905 por Evaristo de Moraes, o pai, que vai ser, na realidade, convidado por Lindolfo Collor, vírgula, o bom, convidado por Lindolfo Collor, que foi o primeiro-ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, para ser o grande cargo, talvez mais importante da Segunda República, que era de consultor do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Evaristo de Moraes, o pai, esse Evaristo, em 1905 escreve um livro, Apontamentos de Direito Operário, onde ele, utilizando a metodologia de Marx e de Engels no manifesto, ele clama aos trabalhadores, mas um pouco distinta a proposição, no sentido de que lutem por uma legislação social, antevendo a constituição do capitalismo, antevendo a exploração da classe trabalhadora, ele clama os trabalhadores para que demandem e reivindiquem a constituição de uma tela pública de proteção social ao trabalho. Esse é o livro Apontamentos de Direito Operário, de 1905. Evaristo vai ser, então, o primeiro consultor do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, trabalhando com Lindolfo Collor, que foi o primeiro-ministro do Trabalho. Não foi fácil criar esse Ministério do Trabalho, não foram rosinhas flores, tudo foi muito lutado e constituído num campo e num cenário de grandes disputas. Collor aceita a incumbência e sugere para o cargo Evaristo de Moraes. Hoje se diz um negro, na época se dizia um mulato. E Evaristo de Moraes, que tinha sido um dos construtores, né, do Partido Socialista Brasileiro, signatário, um dos signatários do Partido Socialista Brasileiro, era um tribuno que defendia as prostitutas, defendia os pobres, era um rábula. Defendeu, inclusive, num júri, o seu próprio pai. E Evaristo, ele aceita a incumbência, e a primeira norma de proteção, e eu já estou falando agora do legado, que é editada por decreto, porque o parlamento estava fechado, a Revolução de Outubro, a Revolução de 30, era uma revolução que chegou por essa via, e o parlamento estava fechado e o governo era provisório. Havia uma promessa chamada de uma constituinte, que vai acontecer mais tarde, depois da Revolução Constitucionalista de 1932, em que as tropas do Getúlio foram vitoriosas, mas para desmistificar a natureza da Revolução Constitucionalista, ele aceita as demandas formais da Revolução, chama o processo constituinte, que havia, inclusive, nesse processo constituinte, deputados classistas, e assim é construída a Constituição de 1934, na qual é criada a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada para dizer esse direito novo, profundamente social, intuitivo, protetivo da classe trabalhadora. Mas essa trajetória até 34 não foi uma trajetória nada fácil. Falando de legado, então, a primeira grande medida para o campo do trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o ministério chamado Ministério da Revolução, foi a Lei dos 2/3. E essa lei, que é uma lei de cotas, essa lei dos 2/3 foi já decretada, como repito, não havia parlamento, foi decretada em dezembro de 1930, como a primeira norma dirigida ao trabalho, visando a quê? Visando a buscar superar a profunda desigualdade e a profunda exclusão social instituinte do mercado de trabalho brasileiro.
Nós sabemos que a Primeira República foi proclamada e a primeira Constituição da Primeira República, é de 1891. Logo antes da proclamação da República, em 89, nós tivemos, em 1988, a chamada Lei Áurea. E essa Lei Áurea, ela tinha 2 artigos. E o primeiro artigo dela era o seguinte: fica proibida a escravidão. Artigo 2, salve-se quem puder. Ou seja, esses trabalhadores, negros e negras, recém-libertos e pobres, não receberam, do ponto de vista do Estado, que era um Estado essencialmente liberal, nenhuma iniciativa do ponto de vista de políticas públicas integradoras. A abolição foi decretada, o Brasil fica bem com a Inglaterra e com os mercados internacionais, mas quanto aos negros e às negras, isso quem diz é a Emília Viotti, numa obra muito interessante sobre esse período e sobre a escravidão, esses negros e negras recém-libertos foram abandonados à sua própria sorte, sem nenhuma política que os integrasse e procurasse integrá-los. Muito nós sabemos se continuaram nas fazendas, nas propriedades, como agregados. Outros passaram a constituir bandos, como se dizia na época, de vadiagem. E outros foram buscar trabalho nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, em regra, os mais precarizados. E assim o mercado de trabalho brasileiro passa a ser instituído, esse mercado de homens livres, porque até então o trabalho era compulsório, passa a ser instituído sob o signo da exclusão social. A lei dos 2/3, que foi a primeira lei, e esse é um importante legado do primeiro período da Era Vargas, ela criou uma lei de cotas, exigindo e obrigando a contratação na indústria e no comércio de 2/3 de brasileiros e brasileiras natos. Os objetivos, ainda que haja divergências de interpretação, mas do ponto de vista da minha interpretação e da interpretação da tese que defendi em 2005 no Instituto de Economia da Unicamp, a perspectiva era buscar integrar esses trabalhadores brasileiros natos, portanto, grande maioria negros e negras, recém-libertos, ao mercado de trabalho que estava sendo constituído agora no processo de formação tardio do nosso capitalismo. Houve muita resistência à lei dos 2/3. Um ano depois, ela foi flexibilizada por Getúlio, por meio de um decreto, para incluir, manteve a obrigatoriedade, mas para incluir brasileiros e brasileiras natos ou naturalizados. Conta-se que esta foi uma demanda de muitos imigrantes que já estavam no Brasil há um bom tempo e já eram naturalizados brasileiros, que ficaram preocupados e com medo de perder os seus postos de trabalho e reivindicaram, então, que houvesse essa flexibilização, e essa flexibilização aconteceu em 31. Mas foi também em 31 que Getúlio, cumprindo a promessa da Aliança Liberal derrotada pelas urnas, e que agora seria um dos pontos importantes da agenda, ele chama uma comissão de notáveis. Ele gostava muito de chamar comissão de notáveis. Chama uma comissão de notáveis para escrever o novo Código Eleitoral, que era uma promessa da campanha e passou a ser uma promessa do grupo que assumiu o poder em 30. E esse código, nesse novo Código Eleitoral, a promessa é de que o voto, que até então era censitário, aberto e proibido às mulheres e aos analfabetos, seria um voto universal, secreto e permitido às mulheres e aos analfabetos, que na época eram muitos nesse país. Não podemos esquecer que nessa época vigia no Brasil,
desde 1916, o chamado, na época, Novo Código Civil. E o novo Código Civil de 1916, que vigia, então, considerava nós, mulheres, como seres relativamente capazes. Ou seja, nós não podíamos praticar atos da vida civil, qualquer tipo de ato da vida civil brasileira, sem a outorga uxória dos nossos maridos ou sem a autorização dos nossos pais para as não casadas. Nós éramos relativamente capazes. Havia uma promessa de que o novo Código Eleitoral incluiria esse direito que estava sendo reivindicado pelas mulheres numa luta importante desde o século XIX, daquele movimento que chamou o movimento das sufragistas. E as sufragistas tiveram um papel fundamental no século XIX, sobretudo na Comuna de Paris. E as mulheres, chamadas as incendiárias, ou incendieuses, elas conseguiram, na Comuna de Paris, construir, só 90 dias, Vigeu, mas construir o primeiro Código do Trabalho, em que o trabalho das mulheres e dos menores era regulamentado, em que a igualdade salarial era assegurada e a jornada de trabalho era assegurada também a essas meias forças exploradas a partir do capitalismo, no capitalismo constituído, sobretudo, do século XIX. Bom, então, havia essa promessa, e o Getúlio, o novo governo, ele ele constitui essa comissão de notáveis e chama para incorporar, ou para constituir, ou para integrar essa comissão, a Berta Lutz e as mulheres que a acompanhavam. Quem era Berta Lutz? Berta Lutz era uma feminista, filha de um dos grandes responsáveis por nossas vidas e nossas vacinas, o Adolf Lutz, que fundou a Fiocruz. A Berta Lutz era filha dele. E na década de 20, ela foi estudar na Sorbonne, em Paris, onde ficou 8 anos. E lá ela entrou em contato com as sufragistas, e as francesas eram bastante radicais. E, ao voltar para o Brasil, ela começou a constituir grupos de mulheres, associações de mulheres, que mais tarde foram também incorporando as trabalhadoras, que, como não tinham jornada de trabalho e não trabalhavam ao apito das fábricas de tecido, como a Martinha do Noel nos conta depois, já quando elas começam a conquistar o direito à jornada de trabalho, em 1932, eles chamam essas trabalhadoras, esse grupo liderado pela Berta Lutz, para compor a comissão de elaboração do novo Código Eleitoral, e elas aceitam a incumbência. E trabalham arduamente no catete. Nós vimos o filme sobre Getúlio, né, que foi baseado no livro do Lira Filho, um filme muito interessante, e nós vimos que tinha que subir escadas de madeira para chegar até o catete, até a sala de Getúlio, onde ele despachava com a sua filha. E provavelmente ali eles se reuniam também, a comissão, para elaborar, durante todo o ano de 1931, o novo Código Eleitoral. Finalmente, o código ficou pronto e, como não tinha parlamento, pronto o projeto, que era um anteprojeto, ele era publicado em 8 jornais, os mais veiculados pelo país. E as mulheres sabiam que, no dia seguinte, depois da entrega do anteprojeto, ia haver essa publicação. E elas estavam aflitas, compraram o Jornal do Comércio para ver o que tinha sido publicado, e lá estava o projeto do novo Código Eleitoral. Só que, diferentemente do que elas tinham construído e conseguido consensuar no âmbito da comissão, que não foi nada fácil, estava lá que fica assegurado o voto universal e secreto a todos e todas, vírgula, salvo as mulheres casadas. Quando elas leram, isso quem conta é uma brasilianista, quando elas leram esse projeto, elas ficaram indignadas, com toda razão,
e irromperam no catete, sem hora marcada e sem notas taquigráficas, entraram no gabinete do Getúlio, e o que se conta é que se ouviam só gritos, gritos e apupos. 45 minutos depois, elas desceram, sem conversar com ninguém, felicíssimas de Azevedo, e no dia seguinte, o anteprojeto foi republicado sem a restrição. Ou seja, foi uma grande conquista das mulheres brasileiras e das mulheres europeias e das sufragistas na luta por direitos de igualdade. O Brasil, finalmente foi republicado para receber emendas. Assim é que acontecia, as emendas iam para uma comissão de sistematização e, finalmente, em fevereiro de 1932, foi publicado o novo Código Eleitoral e o Brasil passou a ser o quarto hemisfério do mundo ocidental em que as mulheres passaram a ter direito a votar. O poder-dever de votar, não só como direito, passou a ser norma da Constituição de 1934. Em 1932, essa conquista veio como um direito, mas a luta não parou aí, porque esse direito era seguidamente obstaculizado. Até que, em 1934, a nova Constituição, que veio depois da Revolução Constitucionalista derrotada, a nova Constituição, ela assegura, né, o voto às mulheres como um poder-dever. Ficamos devendo para os analfabetos. Na luta e na disputa acirrada que se dá no capitalismo, né, ficamos devendo aos analfabetos. Mas o voto deixou de ser aberto, deixou de ser censitário, e a nossa conquista foi uma conquista fundamental, seguida bem mais tarde, na década de 40, pela França. Então, eu me emocionei muito quando eu fui a Weimar nos festejos da Constituição de Weimar. Estava visitando a minha filha, que morava na Alemanha, e nós passamos por Dessau, onde a Bauhaus se instala posteriormente, e eu fui visitar o museu da Bauhaus, e tinha uma linha do tempo, a linha do tempo da Bauhaus, e era a história da Bauhaus, e embaixo todos os acontecimentos sociais mais importantes do mundo, e estava lá o Brasil, como sendo o quarto país, em fevereiro de 1932, o quarto país em que nós, mulheres, conquistamos, depois de muita luta e de muita queima na fogueira, conquistamos o direito ao voto. Este é um dos legados importantes da era Vargas. Isso não é pouca coisa do ponto de vista da construção da democracia. Logo depois de fevereiro, vieram as demandas incorporadas em decretos do campo do trabalho. E foram demandas muito significativas das categorias que se organizavam e cuja luta foi muito apagada pela história, sob o signo de roubo da fala, mito da outorga, pai dos pobres e cópia fascista. Então, essa luta das categorias que se organizavam agora no processo de industrialização e no capitalismo que começava a se constituir, do ponto de vista sistemático, nesse processo, as normas de proteção social ao trabalho prometidas na campanha eleitoral passaram a ser decretadas e lutadas e decretadas, porque houve greves fundamentais e importantes de 17, a greve de 17, a greve de 18 foi fundamental, mas houve greve também em 31. Então, essas lutas são lutas, e a luta dos anarquistas também, que é sempre silenciada na história, foram lutas muito importantes, para que essas demandas fossem incorporadas em decretos. E vieram logo os decretos, então, constitutivos de direitos. E um deles é o decreto da igualdade salarial, assegurando a igualdade salarial, né, para aqueles que exercem na mesma função, independentemente do sexo, né, para os trabalhadores da indústria e do comércio. Essa lei da igualdade salarial, um decreto, né,
que mais tarde é incorporada, inclusive nas constituições, ela até hoje, essa igualdade até hoje é lutada no campo da vida real. Tanto é que o governo Lula, um dos primeiros atos, foi justamente encaminhar a lei da igualdade salarial, que foi aprovada no Congresso, né, e posteriormente regulamentada. Regulamentação essa que foi muito questionada e lutada contra pelas entidades patronais no Brasil, agora, de 2024. E principalmente em relação à obrigatoriedade da apresentação dos relatórios que mostram as desigualdades para aquelas empresas com 100 ou mais trabalhadores. Então, mesmo sendo limitado a empresas com 100 ou mais trabalhadores, né, a luta, inclusive judicial, contra a publicação desses relatórios foi uma luta ferrenha, mas que o governo ganhou e publicou. E continua até agora com dificuldades para poder continuar a publicação desses relatórios que são fundamentais para a gente mapear onde é que estão essas desigualdades. Bom, mas a lei da igualdade salarial, o decreto da igualdade salarial, veio em 1932. Havia esta preocupação, né, isonômica de assegurar, que são os princípios que fundamentavam um novo ramo do direito que nascia, chamado então de direito social, mais tarde direito do trabalho. Essas normas fundamentadas, né, no princípio isonômico da não discriminação, passaram a ser editadas graças à luta dessas trabalhadoras e dos trabalhadores. Veio também a limitação da jornada de trabalho, 8 horas. 8 hours to work, 8 hours to play, 8 shillings a day, uma luta que vem do século XIX. E que, em 1932, passa a ser incorporada num decreto. Eu disse antes que nós éramos relativamente capazes e não podíamos praticar atos da vida civil. Mas, logo a seguir, veio também a criação da carteira de trabalho como documento legal. E tem um artigo que diz que nós, mulheres, poderíamos ir lá no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e retirar a nossa carteira de trabalho, documento legal, independentemente da outorga compulsória ou da concordância do pai, se não casadas. Conquistas fundamentais que foram sendo incorporadas a partir das lutas que se travavam por igualdade no mundo da vida, no mundo real da vida. Mas não termina aí. Em 1932 também, preocupados, esse grupo que assume o poder, preocupados com a lesão a direitos e sabendo que o capitalismo, esse novo modo de produção que se instituía no Brasil, ele, uma vez instituído, ele é altamente desigualador e burlador de direitos, começou uma preocupação com as instituições que iriam assegurar esses direitos burlados ou lesados. E assim se criou, ainda em 1932, na pujança legislativa de 1932, quando ainda Collor era o ministro do Trabalho e Evaristo de Moraes era o grande consultor do Ministério do Trabalho, criaram-se as juntas de conciliação e julgamento, embriões da justiça do trabalho. Essas juntas de conciliação e julgamento eram paritárias, com representação dos trabalhadores, a partir de listas votadas pelos sindicatos, e dos patrões, a partir de listas voltadas pelas organizações patronais, encaminhadas ao presidente da República, que escolhia, né, e chancelava aqueles que iriam representar os trabalhadores e os patrões nessas juntas de conciliação e julgamento, presidida, aí sim, por um homem do mundo do direito, de alto saber jurídico, profundo saber jurídico e conduta ilibada. E assim foram constituídas as primeiras juntas de conciliação e julgamento. Elas decidiam em instância única e elas funcionavam nas delegacias regionais, que estavam sendo constituídas, ou nos sindicatos, mas dentro do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, que era o Ministério da Revolução, que queria mapear tudo, porque sequer havia dados estatísticos, nós estávamos no processo de construção do Estado moderno e de construção das instituições. Essas juntas de conciliação e julgamento paritárias, que decidiam em instância única e eram presididas por este jurista, elas funcionaram, muitas delas nos sindicatos, mesmo na casa do presidente das juntas, diante da precariedade da época, ou mesmo nas prefeituras, que cediam espaço para que, quando havia essas demandas, que eram encaminhadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, que também podiam propor as suas demandas, segundo um dos artigos do decreto que instala as juntas, poderiam propor as suas demandas independentemente da outorga uxória ou da autorização dos pais. Isso não foi pouca coisa, e a reação veio pesada e veio forte. Se nós vamos examinar, e eu examinei na minha tese de doutorado com muito cuidado e com muita satisfação, esses processos da época, porque o Rio Grande do Sul tem uma origem positivista bastante importante, hoje muito friccionado pelos filisteus que chegaram lá. Tá? Mas o Rio Grande do Sul, os filisteus plutocratas que não preservam os nossos diques, que permitem que se construa na barranca dos rios, que permite que altera 400 e tantos artigos do Código Eleitoral, e que permite que os rios sejam desviados para a plantação de arroz, e que permite que o agro também plante na barranca dos rios, retirando assim os diques aos rios coléricos que avançam, como diz o Maquiavel, e que precisam de diques para sustentá-los, quando ele estava falando na importância do Estado moderno. Isso lá, o Maquiavel. Bom, mas aí, então, essas juntas de conciliação e julgamento, com essa feição paritária, foram instaladas e nós, mulheres, podíamos apresentar as nossas reclamações, individualmente ou por meio dos sindicatos. Até então, quando criadas as juntas, era necessário e fundamental que na petição inicial da reclamação se comprovasse que se tinha filiação sindical, que se era filiado a algum sindicato. E as mulheres, num dos artigos do decreto, poderiam apresentar suas reclamações individualmente ou por meio dos seus sindicatos, que já é uma substituição processual avant la lettre que vai acontecer normativamente no Brasil na Constituição de 1988, quando assegura a substituição processual para a reclamação de interesses individuais, homogêneos ou difusos, etc. E tal. Então, é uma substituição processual avant la lettre. Então, nós, mulheres, se nós vamos analisar os processos da época, eu estava dizendo que eu tive a grande satisfação de poder examinar esses processos, porque nós, do Rio Grande do Sul, temos essa tradição positivista e guardamos esses processos, que estão guardados em documento físico, né, e digitalizados apenas, não como elemento de preservação, mas como forma de preservar o papel, de preservar o documento, porque nós estragamos o documento com a nossa saliva, com as nossas mãos, etc. Então, lá, hoje estão digitalizados no Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, que eu tive a satisfação de coordenar logo após a minha aposentadoria. Fiquei um tempo lá e demandei para que eu pudesse aceitar esse encargo, que eu pudesse também escrever, fazer a minha pesquisa de doutorado nesse acervo e nesses processos, e me foi autorizada essa possibilidade. Então, esses documentos das juntas de conciliação e julgamento, quando não havia ainda um Código do Trabalho, porque é só em 42, e nós estamos falando de 32, é só em 42 que a Comissão de Notáveis é constituída para elaborar a CLT, o Código do Trabalho, e depois CLT, esses documentos mostram o processo de construção, por meio dessas decisões em instância única, de um reconhecimento de um novo direito que nascia. E as decisões,
eram fundamentadas em princípios da época, nas decisões do Conselho de Prud'homme da França, em Digui, nos doutrinadores da época. Esses documentos são de grande valor histórico, estão lá preservados e eu pude examiná-los e manuseá-los um a um, graças à dica que me foi dada por Arnaldo Susequinde. Quem foi Arnaldo Susequinde? Arnaldo Susequinde, ele é muito importante quando a gente examina esse processo da Era Vargas, da construção dos sujeitos de direitos trabalhistas, mas não só isso, da construção, de um processo de construção de um sistema público de proteção social ao trabalho. Sistema público esse que não envolve somente as normas trabalhistas de proteção ao trabalho, de ordem pública, inafastáveis pela vontade das partes, mas as instituições que foram sendo criadas a partir de então para concretizar essas normas, para fiscalizar a aplicação dessas normas e para ampliar os seus escopos. No Brasil, quais são essas instituições? As normas trabalhistas, a CLT, o que foi elevado à condição de normas constitucionais no processo constituinte, as normas trabalhistas, as normas convencionais sobre o tema, né, o campo do garantismo coletivo, mas as instituições que foram sendo criadas a partir de 32 para concretizar esse direito. Quais são elas? A Justiça do Trabalho, tendo como embrião as juntas de conciliação e julgamento, os nossos dois sistemas de fiscalização atuais, que são, lá atrás, né, as delegacias regionais, né, do trabalho, com podendo impor multas, criadas em 32, embrião dos auditores fiscais do trabalho que viriam mais tarde. O nosso Ministério Público do Trabalho, que vem renovado e com grande amplitude de incumbências a partir da Constituição de 88, e as organizações sindicais. Todas essas instituições e institutos compõem o sistema público de proteção social ao trabalho, regido por normas de ordem pública inafastáveis pela vontade das partes. Esse processo foi sendo constituído, então, a partir dos decretos assegurando direitos, dos decretos instituindo as instituições que mais tarde foram embriões para as instituições que hoje nós temos conhecidas como instituições que compõem o sistema público de proteção social ao trabalho, que é um dos grandes legados da Era Vargas. Essas normas de ordem pública, esses decretos das categorias assegurando direitos aos bancários, a jornada reduzida dos bancários, aos operadores de telex, hoje os operadores digitais, né, com 10 minutos de intervalo a cada 90 minutos de jornada, as mulheres, enfim, essas normas que foram decretadas a partir das demandas, elas, em 1935, quando abre o parlamento, elas são incorporadas por uma lei, a Lei 62, de 1935, que incorpora esses decretos e essas leis da véspera, mas também traz para dentro da 62 uma grande conquista de categorias anteriores a 30, que é a categoria dos ferroviários, que foi a conquista da estabilidade decenal com a Lei Eloy Chaves, de 23. Vem para dentro também da Lei 62, e institui também o direito ao aviso prévio, né, e a indenização para aquele que ainda não tinha completado o direito à estabilidade. Essa Lei 62 é uma lei primorosa, que incorpora também um dos decretos anteriores que proibia que nós fôssemos mulheres despedidas porque grávidas. A Lei 62 incorpora essa estabilidade à gestante proibida de ser despedida porque grávida, que não foi incorporada pela CLT e que só mais tarde, graças à ação do novo sindicalismo, das têxteis, sobretudo a conquista do novo garantismo, do garantismo coletivo, vai ser incorporada pela Constituição de 1988, no ato das disposições constitucionais transitórias. É uma luta que se coloca como uma luta muito fundamental no sentido da construção desse sistema público de proteção social ao trabalho, e que, na Era Vargas,
inclusive no Estado Novo, né, tem os seus desenvolvimentos. Em 1935, também, quando da abertura do parlamento, Getúlio pede ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, agora Oliveira Viana e não mais Evaristo de Moraes Pai, pede que uma comissão elabore a Lei Regulamentar da Justiça do Trabalho, criada em 1934 no capítulo da Ordem Econômica e Social, mas que precisava de regulamentação, dizia a própria Constituição. E aí Oliveira Viana convoca uma equipe e apresenta o projeto de regulamentação dessa justiça do trabalho para dizer esse direito novo, profundamente social e intuitivo da classe trabalhadora. E aí vai para o parlamento, que estava aberto. E na Comissão de Constituição e Justiça, na época se dizia, porque se tinha tempo, né? Comissão de Constituição e Justiça. Hoje se diz CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça foi eleito relator o mestre Valdemar Ferreira. Para quem fez o direito, para quem fez o curso do direito, sabe quem é o mestre Valdemar Ferreira. Professor de Direito Comercial na São Francisco, na USP, com vários livros publicados. Valdemar Ferreira era um deputado classista, que tinha sido permitido, então, a existência de deputados classistas. Ele foi um deputado classista e ele, na CCJ, é eleito relator desse projeto. E é pela primeira vez na história dos documentos analisados que se ouve a afirmação de cópia fascista. Foi Valdemar Ferreira quem, examinando o projeto de regulamentação da Justiça do Trabalho, diz no seu parecer de inconstitucionalidade: trata-se de cópia fascista, porque são estabelecidos poderes legiferantes para a Justiça do Trabalho. E essa é a magistratura de lavoro fascista que está sendo copiada aqui nesse projeto. Deu uma tertúlia imensa entre os dois, 8 artigos daqui, 8 artigos de lá, Oliveira Viana respondendo, dizendo: mestre, Vossa Excelência está ainda no século XIX, hoje nós estamos vivendo um processo de construção de capitalismo com seus polvos tentaculares, e nós precisamos criar institutos massivos, né, de deliberação dos conflitos, de solução dos conflitos, quando, pela via da negociação, isso não vai ser possível. Não há cópia fascista. Se cópia fosse, seria a cópia do que construíram os ingleses na Nova Zelândia ou os ingleses trabalhistas na Austrália, um sistema que persiste até hoje, que é o poder normativo da Justiça do Trabalho. E deu uma tertúlia entre eles, e Getúlio manda retirar o projeto. Getúlio é positivista, né? Subiu no buzeiro, mandou retirar o projeto, apresentou outras vezes, já com o novo ministro, mas sempre o conflito foi muito tenso. Em 1937, veio o Estado Novo, depois do empuxo integralista e da intentona comunista, veio o Estado Novo, e no Estado Novo, em 1939, Getúlio regulamentou a Justiça do Trabalho, tal como prevista por Oliveira Viana no seu projeto. Mas não a instalou, porque ele precisava fumar muitos charutos ainda para poder instalá-la. Ele só vai instalá-la em 1941, no campo do Vasco da Gama, um discurso fantástico, anuncia essa instalação. Mas é só em 1946 que ela é incorporada ao Poder Judiciário. Até então, as suas decisões elas eram executadas pela Justiça Comum, que teve um papel muito importante também em todo esse processo. Mas essas decisões, ainda quando não existia a Justiça do Trabalho, das juntas de conciliação e julgamento em instância única, podia ter um recurso só, que era a avocatória. Quando as partes se sentiam insatisfeitas com a decisão da junta de conciliação e julgamento, poderiam pedir diretamente para o ministro do Trabalho, e faziam isso por meio de carta de ofício, para o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, tem até um pedido direto ao Getúlio, pedir para ele avocar o processo com base num fundamento, que era o fundamento da ausência de isenção no julgamento. Aliás, nós sabemos muito bem o que é isso, né? O juiz
não isento, que inclusive coloca na cadeia pessoas sem nenhum crime, que nenhum crime tenha sido constituído. Então, havia essa avocatória e as partes pediam, e como o Ministério do Trabalho tinha esse desejo de mapear tudo, avocava quase todos os processos. E, ao avocar esses processos, designava pareceristas que iam examinar essas decisões, que é chamada, então, na realidade, um parecer dos editos, dos editos antes da existência do Código de Justiniano. Quem me apresenta para isso é o Arnaldo Susequinde, na última entrevista que eu fiz com ele. Ele diz, vai lá, porque tu vai achar no Rio Grande do Sul, preserva. O resto do Brasil queimou, mas vocês devem ter preservado. Examina esses processos, porque lá está essa jurisprudência pretoriana, em que esses pareceristas, antes da existência do Código, eles examinavam se a decisão era correta, justa ou não, a partir de pedidos que eram descrições do que tinha havido e, no final, clamavam por justiça. E as decisões eram dadas. Então, esses pareceristas ou chancelavam a decisão, ou sugeriam uma nova decisão, como se fosse uma revogatória, chancelados esses pareceres pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. E aí o processo voltava para executar. Só que, aí, como as juntas não tinham jurisdício, porque elas eram administrativas, quem executava era a Justiça Comum. E aí começou uma grande discussão para a necessidade de regulamentação da Justiça do Trabalho, porque os juízes de direito do cível não entendiam esses novos princípios que eram adotados pelas juntas de conciliação e julgamento, e muitas vezes, na execução, vinha um acordo extrajudicial liberando do pagamento daquela condenação por pagamento de R$600 mil para atender um filho tuberculoso, que era a doença da época. E, nos embargos, a Justiça Comum recebia os embargos e legitimava, com base no princípio do pacto sunt servanda, e que o encontro das vontades faz leis entre as partes. Começou a haver uma reação muito forte para que uma nova justiça, com uma nova lógica fundacional, se instalasse, e por isso foi instalada a Justiça do Trabalho, com essa lógica fundacional, para aplicar um direito fundamentado em princípios que são a sua razão de ser e que não reconhece na autonomia das vontades a fonte prevalente, porque as normas são de ordem pública e imperam, independentemente da vontade das partes. Este sistema público de proteção, ele passa pela ditadura civil-militar empresarial, recebe 3 ondas liberalizantes, que foi terminar com a estabilidade, proibir os reajustes salariais pelos índices inflacionários e criar a Lei 6.019, que permite entrada de um terceiro na relação capital e trabalho, abrindo as portas para a terceirização. Mas, mesmo assim, o sistema que a CLT, constituída em 42, a comissão constituída em 42 e apresentada em 43, que não incorpora o direito da gestante, não incorpora o direito das domésticas e nem dos trabalhadores rurais, essa Constituição escrita para o mundo das cidades e para o mundo do comércio e da indústria, com vários preceitos muito novos e muito revolucionários para a época, que é o reconhecimento da existência da relação de emprego, independentemente do contrato formal. A relação nasce, né, a partir da realidade. É o princípio da realidade que prepondera na Justiça do Trabalho. Essa comissão, chamada em 42, apresenta a CLT em 43, com essa feição. A CLT vai ser discutida, questionada. Na ditadura civil-militar, ela passa por três movimentos flexibilizadores. No novo sindicalismo, ela recebe do campo do garantismo coletivo novos direitos, novas normas, e tudo isso vai desaguar
no processo constituinte e na Constituição de 1988, que acolhe todas essas normas, incorpora essas normas, inclusive aquelas construídas pelo novo sindicalismo no campo do garantismo coletivo, eleva essas normas à condição de... Posso fazer uma pergunta, Magda? Vou terminar aqui. A condição de sociais fundamentais e amplia esses direitos para categorias até tão excluídas. Assim completamos o ciclo. Só que é 1988, que vem uma Constituição que não é liberal, é social-democrata, que não assegura a livre iniciativa como direito, mas condiciona a função social o valor social do trabalho, que não assegura a propriedade privada como direito, mas a condiciona a sua função social. Só que quando ela é promulgada, uma grande crise, os ventos ultraliberais sopravam forte da Europa e atingiam a América Latina e começaram a pressionar para que a sua voz e a sua força normativa fosse retirada, e passa a ser quando a sociedade hegemonicamente destitui uma presidenta e legitima um vice-presidente, agora presidente, que incorpora esse novo modelo de Estado e sociedade fundamentado nos interesses privados que subjugam o sentido do público, e aí esta Constituição passa a ser fortemente violentada e desconstruída, e nós estamos vivendo um processo agora de desconstrução desse sistema público de proteção social ao trabalho, alimentado esse processo pelos interesses privados que subjugam o sentido do público, e tendo como um dos atores fundamentais para essa desconstrução um parlamento altamente conservador que está recebendo senha do Supremo Tribunal Federal, instituição importantíssima para assegurar a democracia, instituição importantíssima para assegurar a vacina, a nossa vida, a lisura do pleito, alguns direitos de subjetividade, mas que no campo do trabalho e dos direitos sociais tem afirmado em suas decisões majoritárias, porque agora já começa a haver uma inflexão, sobretudo a partir do momento que o ministro Dino assume, e essa inflexão nós podemos conversar depois, mas por meio de decisões majoritárias, começa a tirar a voz desse sistema público de proteção social ao trabalho, da Justiça do Trabalho, negando a sua competência para reconhecer vínculos de emprego, isso em reclamações constitucionais, o que é uma excrescência jurídica, e com isso dá a senha para o parlamento, para que o parlamento possa, inclusive, desconstruir esse sistema no campo, no âmbito da proteção social do trabalho, com a afirmação de que do presidente do Supremo Tribunal Federal em Paris, de que a Justiça do Trabalho ela está atrasada e ela não reconhece no empreendedorismo a alavanca importante para o nosso desenvolvimento econômico e geração de postos de trabalho. Esse é um equívoco de compreensão, mas que tem fundamento, tem uma lógica, é uma lógica ultraliberal, que a humanidade já se deu conta, depois de 2 guerras mundiais, mas com experiências pioneiras, de que ela não entrega e nunca entregou o que promete. Esse é o legado da Era Vargas, que está sendo desconstruído, e torcemos, e a luta torce, para que esse sistema público de proteção social do trabalho, legado da Era Vargas, não seja desconstituído no governo que nós elegemos e que se compromete conosco a retomar uma caminhada interrompida rumo à construção de uma sociedade de homens e mulheres substantivamente iguais, livres e fraternos. Obrigada. Eu que agradeço. E agradeço também que você acabou respondendo a pergunta que eu ia te fazer. Desculpa, mas é que eu não queria interromper meu raciocínio, porque eu já estou ficando velha, e na época em que eu já esqueço, então eu tenho que continuar o raciocínio. Tivemos sorte. Eu queria, na verdade, te perguntar exatamente sobre a postura do STF diante dessa, digamos assim, diante dessa inflexão no rumo da aquisição de direitos sociais. Não, você respondeu, nem precisei fazer a pergunta. Então, eu quero... Esse foi um alentado ponto de partida, te agradeço muito
nesse sentido. E queria saber o seguinte: será que você consegue me fornecer assim, indicações de leitura sobre o tema, para quem queira se aprofundar? Desde logo, tenho aqui esse livro que eu acho uma joia, que é Uhum, de um gaúcho, Pedro César Dutra Fonseca, uhum, sua tese de doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, que é sim, Vargas, o Capitalismo em Construção, 1906 a 1954. uhum, Hoje, o Pedro está debatendo com o Pedro, né, no Instituto de Economia, exatamente sobre a ressignificação do período da Era Vargas hoje. Né? uhum. Tem a minha tese de doutorado, Sim, sim. que E é... essa eu também, essa eu já andei lendo certos trechos, depois quero ler toda, que eu também, essa eu posso recomendar pessoalmente, que essa eu já comecei a ler. Muito Está esgotado o legal. livro, mas a tese está lá na biblioteca da Unicamp. Né? O livro está É. esgotado. Eu E tenho que reeditar. você falou que existe a possibilidade aí de uma nova edição, né? Mas eu tenho que ter tempo Hum, para fazer isso, porque quando eu escrevi as considerações finais, 2004, 2005, quando o governo Lula ainda não tinha se assentado num processo fundamental que foi o de busca, né, de superação das nossas profundas desigualdades que costuram o nosso tecido social. E aí vieram várias medidas, essas não tinham sido adotadas ainda. Eu escrevi no bojo da nova lei de falências, que foi problematicíssima, e da reforma da Previdência. Então, eu preciso refazer as considerações finais, porque elas estão datadas. E preciso colocar ali uma pergunta: que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que possamos rumar no sentido de uma sociedade em que os que trabalham possam também consumir, e em que os homens e as mulheres sejam iguais, livres e fraternos. Sociedade esta que é a sociedade dos nossos sonhos. Então, eu quero fazer essa pergunta, mas quero mostrar também nas considerações finais que neste Brasil do século XX e do século XXI, todos os nossos governantes, todos, que procuraram e conseguiram minimamente reduzir na base da pirâmide, não estou falando da concentração da renda e da riqueza. Eu estou falando as desigualdades na base da pirâmide. Todos os nossos governantes, sem medo de errar, que conseguiram minimamente superar essas profundas desigualdades que precisam ser superadas para que haja democracia, ou foram suicidados, falando em Getúlio, ou foram sujeitos de um acidente estranho, até hoje não explicado, Juscelino Kubitschek, ou foram golpeados por um golpe civil, militar, empresarial de graves proporções, João Goulart, um grande presidente esquecido na história, que criou normas e estabeleceu normas e encaminhou normas para o parlamento importantíssimas, as chamadas reformas de base, que provocou para ele a pecha de o construtor da República Sindicalista Comunista no Brasil. Então, ou foram impeachmentados, ou foram golpeados, ou foram impeachmentados sem nenhum crime que existia ou que existisse, ou foram colocados na cadeia por 2 anos. Então, a pergunta que fica é: que tensão é possível se dar na sociedade brasileira em que o capitalismo, esse sistema econômico, social e político, chega aqui como sistema, movido por seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, né, e vai eliminando todos os diques, e o faz onde não há diques suficientes para contê-lo, e encontra aqui uma sociedade cujas heranças coloniais não foram superadas. Uma sociedade cujas raízes e heranças patriarcais, escravocratas e monocultoras ainda persistem, e na nossa
na nossa tessitura social, e seguidamente afloram, e como afloraram nos últimos anos. Então, esse casamento desse sistema com essas heranças coloniais deu e dá nisso. Mas o campo da política é o campo e é o espaço da superação pela luta dessas profundas desigualdades estruturantes da nossa sociedade e aprofundadas por um desigualador sistema econômico, político, social que mercantiliza, busca, para satisfazer seu desejo, mercantilizar todas as relações sociais, estabelecer uma concorrência profunda, e principalmente em tempos globalizados, e concentrar renda, riqueza e poder político na mão de cada vez menos pessoas. Então, infelizmente, as decisões do Supremo Tribunal na área do trabalho, afirmando a livre iniciativa, a livre concorrência e nulificando decisões da Justiça do Trabalho que reconhece a existência de relação de emprego burladas, contribuem para o aprofundamento e o acirramento dessas desigualdades, para a maior fragmentação de um mercado de trabalho, onde, segundo algumas metodologias, já contamos com mais de 50% na informalidade, muitos PJs, muito MEIs, muitos no loca-loca das plataformas digitais, 4 milhões das 6 milhões de domésticas sem direitos, porque diaristas, enfim, contribui para essa fragmentação, afirmando que é no empreendedorismo que nós vamos incitar e propiciar o desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda, quando nós sabemos que esse é um papel do Estado. Um papel do Estado, controlador, não só controlador, propositor, organizador das políticas públicas e até empregador em última instância, com políticas públicas eficazes e com a construção de um sistema público de proteção social do trabalho que a todos incorpore, independentemente da natureza dos serviços prestados. Essas são utopias, né, que são aqui colocadas e que a luta e o aprofundamento dessas discussões que nós estamos fazendo pode permitir que se criem caldos bastante suficientes para que novos princípios e esses direitos, hoje em desconstrução, voltem a ser afirmados, renovados e ampliados. Temos que pensar, talvez, num novo modo. Muito obrigado, professora Magda. Muito obrigado mesmo, viu? Essa reflexão é decisiva para o que a gente precisa nas próximas, pelo menos pelas próximas décadas. Muito obrigado. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Como eu sempre digo, quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscreveu, por favor, chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.